Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Nós estamos reunidos, né, na primeira EBD de 2021 e é muito bom começar mais um ano, um ano de final de semana, um ano de quartas-feiras. E a gente sabe que a nossa caminhada com Deus não são somente nesses dias. Esse dia nós somos agraciados pela comunhão mútua de todos nós, mas nós sabemos do nosso caminhar com Deus. Gostaria de somente uma reflexão com os irmãos. Gostaria que os irmãos pudessem abrir suas Bíblias em Isaías, capítulo 40, do verso 28 ao 31. Acredito que se aplica muito ao modo que estamos passando no final do ano passado, no começo desse ano, e que seja um alerta para a gente, porque eu tenho me preocupado muito com alguns comentários, principalmente do mundo, né? E tudo que não foi de bom ficou no ano passado. E eu acredito que não é isso que Deus tem reservado para os seus. Então, temos que ter consciência, temos que ter responsabilidade no momento que ainda vivemos. Então, Isaías 40, o verso 28 ao 31, ele diz assim: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e não se fadiga? Não se esquadrinharão do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, até nós mesmo, como forças humanas, como humanos que somos ainda, e muitas vezes nós nos vemos cansados, né, fadigados por tantas vezes notícias, acontecimentos, situações em que Deus tem permitido, e que nós possamos ter entendimento que o Senhor, ele restabelecerá nossas forças, que a gente passará por tudo isso e ainda continuaremos fortes, tanto fisicamente quanto na fé, principalmente na fé. Que nós possamos entender isso, como ele fala aqui no 30, que até os jovens se cansarão e se fatigarão, que são os, os jovens, são os do vigor, né, da força física, dos pensamentos rápidos, e até eles se cansarão. Que como cristãos, como servos, nós possamos entender e viver essa experiência de Deus, que é nos suportar, que é nos fortalecer na palavra e numa vida de fé. Que nesse domingo nós possamos entender isso, que nós iremos cansar, sim, nós muitas vezes iremos estar fadigados de passar muitas vezes por algumas situações, mas que possamos entender que tudo está na vontade e no controle de Deus. Amém? Oremos. Amado e eterno Deus, Santo Pai, Criador do céu e da terra, Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. E nesse primeiro domingo, Senhor, nós entregamos as nossas preocupações, entregamos as nossas ansiedades, entregamos, Senhor, o nosso cansaço, porque, Senhor, somente em Ti poderemos ser preenchidos, somente em Ti poderemos, Senhor, ser restabelecidos, principalmente na fé, e alimenta, Senhor, o nosso corpo no que nós precisamos a cada dia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sustento,
Obrigado pelo trabalho de cada um. Aqueles que, infelizmente, não com trabalho, esteja providenciando e agindo, Senhor, não somente para nossos irmãos, mas para todos que precisam. E que possamos, Senhor, ter um coração grato, um coração que te glorifique em todas as nossas atitudes. Esteja na condução desse culto, esteja agindo em cada necessidade, em cada coração, em cada, Senhor, louvor que for cantado, em cada texto que for lido, que possa, Senhor, estar agindo a cada necessidade, em cada coração dos nossos irmãos. Nos guia, nos proteja, e que nós possamos estar nos fortalecendo na fé, hoje e sempre. Em nome de Cristo, amém, Senhor. Louvor. Bom dia, irmãos. Gostaria de ler o Salmo 148. Se você tem a Bíblia aí, pode abrir junto. E ele louva o Senhor muito pelo... O Salmo fala especificamente da criação do Senhor, né? E a música que a gente vai cantar, a mãe cantou hoje de manhã, eu estava com outra na mente, e a mãe cantou uma hoje de manhã que é antiga, de certa forma, e eu lembro de quando eu era criança, a gente cantava muito na igreja, e me fez realmente mudar de canção, e eu creio que foi o Senhor. E esses dias, já lendo Gênesis, né, começando a leitura anual, também eu pude, de certa forma, contemplar a criação do Senhor, né, em Gênesis 1 e 2, e como Deus cuidou de tudo e criou tudo tão perfeitamente só de falar, né? Então, eu vou lá estar lendo o Salmo 148, você pode acompanhar aí. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai-o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. E a gente pode louvar esse Deus de Israel que nos alcançou. E eu acho que foi na reunião de jovens que a gente estava semana passada, que, não sei se foi o Mateus que comentou, a questão de que o trabalho que Deus fez para salvar a gente foi muito maior do que para a criação. Então, como não louvar esse Deus que criou essa natureza tão bela? A gente pode contemplar, saber que Ele existe, e ainda mais um Deus que se fez homem e que buscou nos salvar, mesmo a gente não merecendo. Então, a gente vai estar cantando essa música, O Nosso Deus é Soberano, né? Criou os céus dos céus, criou os mares, criou as aves, e que o Senhor possa estar sendo exaltado nessa manhã. Só um minuto, a gente vai compartilhar a letra com vocês.
Ele reina, medida o coração do mundo. A terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina diante da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina diante da fundação do mundo. A terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o Senhor, Pai amado, por tudo que tu criaste, pelo sol, pela lua, pela terra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos criou, Pai amado. E tudo isso para render glórias ao Senhor, para te adorar. Eu peço perdão porque em tantos e tantos momentos a gente não te adora, não te venera como tu mereces. Perdoa-nos, ó Pai, porque somos falhos. Mas te louvamos porque ainda assim o Senhor nos ouve, ainda assim o Senhor nos dá a chance de te adorar por meio de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos salvou, nos libertou do pecado. E que a nossa vida, assim como toda a criação te louva, seja para te louvar também, Senhor. Seja para mostrar a tua glória, seja para exaltar o teu nome. Nos ajuda, Pai, a viver uma vida de santidade e piedade, de obediência ao Senhor, sempre rendendo glória ao teu nome, Pai. Que a CBD seja um tempo de aprendizado para a gente, mas principalmente de glória ao teu nome, porque estamos te buscando, o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que nos fez, o Deus soberano, e que existe e reina eternamente. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Amém. Irmão Geraldo. Bom dia, irmãos. Só me dá um retorno aqui aí, se vocês estão me escutando, daí. O áudio está
Tá saindo limpo direitinho? Tá ótimo. Ok, irmão. Joia. Que responsabilidade, né? Abrindo o ano, né? De estudos na IBD. Isso é muito sério mesmo. Né? Ainda mais quando a gente não está sentindo o calor humano, aí fica mais sério ainda, né? Mas, como é uma escola bíblica dominical, como toda escola, existe interação, dinâmica, participação dos alunos. Então, fique atento que nós vamos interagir um pouquinho no decorrer da lição, tá bom? Então, fiquem animados aí, vibrem, bata palma, grite, pule no sofá, mas eu quero ver esses alunos bem animados hoje, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui para a gente poder seguir, tá certo? Bem, queridos irmãos, né, trouxe aqui esse tema, que é um tema muito oportuno para iniciarmos o ano, né? Pensarmos um pouquinho sobre a graça de Deus, né? É um título de uma música, Maravilhosa Graça, mas é um título bíblico, né? Pois a graça pertence a Deus, né? É Deus que move a graça, é Deus que faz com que a graça se torne uma realidade em nossas vidas, é um poder exclusivo do Senhor, do nosso Deus, operar, né, e derramar sua graça preciosa em nossas vidas. E a gente vai estar pensando um pouquinho nesse assunto, o que é graça, a definição de graça. Estava lendo um livro muito bacana de John Stott, A Graça Futura. E com base nesse livro, eu pude pensar um pouquinho mais sobre o que é a graça, né? Você sabe que graça, né, é um bem, é um presente que a gente não merece receber. Mas com mais profundidade, aos olhos das Escrituras, a gente vai conhecer um pouquinho mais, tá bom? Então, antes eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, deixassem aberto lá. Se tem 2, 3 aí, cada um abre aí. E o versículo-chave do nosso tema é a graça de Deus, né? Então, fale para o seu irmão que está do seu lado. Qual é o tema da aula? Pode falar para o seu irmão ao lado. Ok, muito bem. Pode falar com o computador mesmo, tá bem, né? A graça de Deus. O versículo-chave está lá em 2 Coríntios 12, versículo 9, parte B. Eu gostaria que os irmãos abrissem, também interagissem com a verdade de Deus. Isso é muito importante, né? Pegar o nosso material principal da escola, da IBD, que é a nossa Bíblia. Versículo 2 Coríntios 12, 9, parte B, diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, eu gostaria que você pensasse durante toda essa aula nesse texto bíblico, né? A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diz o Senhor, né? Não é um coach da vida que está falando, não é um renomado de estudos científicos que está falando, né? Mas é o Senhor. Ele está dizendo que a minha graça te basta, né? Pensando nesse texto, a minha graça te basta, ele não abre nenhum precedente para nós pensarmos que existe uma outra condição, né? Para nossas vidas, né? Ele diz, a minha graça te basta. Essa palavra basta quer dizer suficiente, única, né? Não está abrindo precedente para você buscar em outro caminho, né, a graça dele. É nele e basta, né? É suficiente. Então, eu queria que vocês agora... deixa aqui só um cantinho aqui. Ok. Aqui, Salmo 103, do 8 ao 14, tem um texto bíblico que também vai ser o nosso pano de fundo para pensarmos um pouco sobre a graça. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai que tem compaixão de seus filhos, assim é o Senhor. Também tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Então, esse texto, se você for observar bem, né, ele descreve algumas características
peculiares de Deus, do nosso Deus, né? O salmista aqui, ele coloca: o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é paciente, o Senhor é cheio de amor. Aí segue o texto, né? Por que que ele é compassivo? Porque ele é misericordioso? Porque ele é paciente? Aí ele vem provando nos versículos seguintes, né? Porque ele não acusa sem cessar, não fica ressentido para sempre. E no final ele fecha, né? Ele compreende a nossa condição humana, ele compreende as nossas limitações. Então, logo aqui, uma evidência clara, né, do quanto o salmista conhece a Deus, né? O primeiro passo, irmãos, para nós compreendermos sobre a graça de Deus, é conhecer o próprio Deus, né? Ter conhecimento sobre o próprio Deus. Eu não posso conhecer a propriedade de ninguém se antes ter o acesso pelo proprietário. Então, é necessário que eu tenha acesso pelo proprietário para que eu possa, de uma maneira legal falando, né, conhecer a propriedade. Da mesma forma, eu não posso conhecer. Como eu falei no início, a graça é o poder, né, é o resultado do poder exclusivo de Deus. A graça é o resultado do poder exclusivo de Deus. Logo, né, eu vou conhecer a graça pulando uma etapa. Meu relacionamento com Deus, né, minha condição com Deus. É muito fácil você pode ter conhecimento sobre a graça, pesquisar cientificamente falando, né? O Google da vida aí, dicionário, definição, enfim, que nós vamos estar vendo aqui, né? Mas você pode fazer isso, mas experimentar, vivenciar, desfrutar da graça é uma condição muito diferente do que simplesmente conhecer, né? De forma conceitual o que é graça, né? O que Deus quer é que a gente não tenha conhecimento sobre a graça somente, de forma conceitual, mas Ele quer que a gente experimente da graça, Ele quer que a gente desfrute da graça, né? Ele quer que a gente vivencie, e a forma de fazermos isso se chama relacionamento com Deus. A gente não pode esquecer, irmãos, estamos iniciando o ano, e é importante nós colocarmos como prioridade em nossas vidas relacionamento com o Senhor, com o nosso Deus, né? Se você compreende o que é graça, se você já experimentou, que eu creio que sim, o povo de Deus, ele faz parte, é um dos requisitos, né, de um cristão, é experimentar a graça, conhecer a graça, desfrutar da graça. Então, eu creio que você tem estado nessa condição, né, experimentando, desfrutando da graça de Deus, como um requisito fundamental para um cristão, né, mas isso nunca vai ser suficiente, a graça, né? Então, Deus, ele nos dá a condição de viver a graça em diferentes escalas. Deu para os nossos antepassados, para os nossos patriotas, no passado, né? Continua dando no presente a sua graça e tem promessa de graça futura para nós. Então, quer dizer que eu não posso entender que a graça tem um limite, né? Uma dose única. Isso depende muito da vontade, da soberania, da misericórdia do Senhor para com as nossas vidas, nos vendo como pó, como fracos, né? E lembrando quem somos, da nossa necessidade. Ele derrama conforme a sua vontade. Então, é a sua vontade que determina a porção da graça em nós. O que não pode é não vivermos a graça, não desfrutarmos da graça. E tem uma condição, um requisito fundamental para você experimentar da graça, é conhecer o próprio Deus, ter relacionamento com Deus. Descrever, né, quem é Deus para ti, e não só de forma conceitual, mas experimental, né? Experimentar quem é Deus para sua vida. Isso é fundamental. E aqui um aquecimento, né, do tema para a gente. Então, eu peço que vocês, se estiver em grupos aí, ou se estiver sozinho, né, no caso daí, que reflita um pouquinho, né? Dedique um minuto com sua família, ou sozinho, e compartilhe uma característica de Deus que você já teve experiência. Eu falo que Deus é amor, mas eu não consigo identificar na minha vida uma experiência do amor de Deus. A graça de Deus, vamos falar assim, da graça. Qualquer agir do Senhor, né, é por mérito dele e não por mérito nosso, né? Por vontade dele, não porque nós decidimos. Então, é a graça de Deus. Então, pense um pouquinho, né? Ano passado, outros anos, enfim, eu lembro quando aceitei Jesus, enfim, eu experimentei algo sobrenatural, de fato, né? De Deus não podemos esperar menos do que o sobrenatural, né? O agir de Deus, menos do que o sobrenatural. Então, tudo que vem de Deus é minimamente sobrenatural. Então, pense um pouquinho aí, conversa, vou dar um minuto para vocês, né? Compartilhe uma característica de Deus que você já teve experiência, que você já experimentou,
você já vivenciou. Joia? Então, um minuto aí, tá bom? Para vocês aí. Pode compartilhar. Enquanto isso, eu vou pegar uma água para mim. Tempo encerrado, alunos. Vamos seguir. Conclua seu raciocínio aí. Você que ainda está conversando um pouquinho sobre a experiência, né? Com o poder de Deus em sua vida, com a graça de Deus em sua vida. Ok, muito bem, vamos seguir. O objetivo da aula, queridos. Então, vamos lá. São 3 objetivos e eu gostaria de alcançar com vocês esses 3 objetivos. Compreender a graça do passado e do presente em função da graça futura. Objetivo 2, entender a relação de graça e fé. Qual a relação de graça e fé? Terceiro objetivo, identificar na vida pessoal a graça de Deus. Você já está fazendo isso, já começou com a dinâmica de aquecimento aí, né, identificando a graça de Deus na sua vida. Então, segue aí com os 2 primeiros objetivos, né? Compreender a graça do passado e do presente em função do futuro, entender a relação de graça e fé. Vamos seguir aqui. Definição. Graça é concessão, é permissão de bondade a alguém que não tinha direito, favor imerecido. Nós não tínhamos direito à vida eterna, mas Deus deu seu Filho, Jesus Cristo, nos concedeu seu Filho, Jesus Cristo, né? Que não tinha condição, né, de comprar Jesus Cristo para si, particularmente. Impossível isso, né? Impossível, mas Deus nos deu de graça, né? Não merecíamos nada, a não ser o contrário disso que a gente vai ver lá na frente. Aqui, a palavra traduzida por graça envolve muitos sentidos. Veja alguns de seus significados. Graça vem de graciosidade, atrativo, né? Eu gostei muito dessa definição aqui, atrativo, né? Que graça é algo agradável, né, gente? Graça nunca vai ser algo terrível, né? Mas é algo agradável, atraente, atrativo, né? É um favor, né? É um cuidado e uma ajuda graciosa. De exclusividade de quem? Do vizinho? O vizinho pode te dar graça? Não, Deus, diretamente vem de Deus. A graça vem de Deus. Eu gostei muito desse conceito aqui, perdão, porque eu não consegui identificar o autor dessa definição, mas diz assim: é um presente que justifica o injustificável e perdoa o imperdoável. Já pensou? Você e eu nunca fomos justificáveis e nem perdoável. Pelo contrário, fomos imperdoáveis e injustificáveis. Olha só, é impossível, né? A gente estava condenado mesmo ao inferno, a pior das condições, né? Mas veio a graça de Cristo em nossas vidas. O contrário de graça é desgraça. Desgraça. Então, se você quiser mensurar, né, a magnitude de graça, compare com a desgraça.
e você vai ver que é completamente diferente e traz um efeito grandioso, né? De acordo com Romanos 3:23, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você sabe identificar desgraça aí nesse texto? Desgraça nesse texto é o homem longe de Deus, separado de Deus, né, por conta do pecado, né, por opção pelo pecado. Então, o homem que vive separado de Deus, ele vive em total desgraça mesmo, né? Como tem essa ilustração aqui, é o homem desabando o tempo inteiro. Não é uma queda única, mas é uma queda eterna, né? Ele fica caindo eternamente, né? Provando das consequências dos seus atos, do seu pecado, da sua opção pelo pecado, né? Então, contrário de graça, desgraça, e a desgraça diante de Deus é o homem, né? Obediente ao pecado, não à vontade do seu Criador. Henry, aqui um pastor, escritor, né? Ele, certa vez, ele registrou isso em algum lugar, eu não li a obra dele ainda, só esse pensamento, que ele diz assim: um homem sem um país é um exilado no mundo, um homem sem Deus é um órfão na eternidade. É a forma como ele compreende, Hendricks, que é o homem vivendo em desgraça, longe da graça redentora de Deus, fora da graça redentora de Deus. É o homem que vai ser órfão por toda a eternidade. Que tristeza, né? É a mesma coisa de um homem sem um país, exilado no mundo. Isso não é tão triste, mas é bem complicado. Mas um homem exilado, né? Órfão na eternidade, isso é, no mínimo, muito triste, né? Henry, ele traz essa reflexão para a gente, possamos pensar bastante por como nós somos agraciados pelo Senhor, sendo propriedade do Senhor, né? Sacerdote real, nação santa, temos um título de filho de Deus, né? Não somos mais órfãos, né? Nós fomos adotados pelo Senhor, através de Cristo Jesus, a nossa graça maior, né? Graça, né? O homem pecou, né? O homem se afastou de Deus, e o versículo segue, né? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então, o pecado afasta o homem de Deus, né? Cristo Jesus traz a oportunidade de nos aproximarmos de Deus através da sua preciosa graça redentora, redentiva. Mas tem uma palavrinha aí que ela garante isso, né? Ela contribui muito com isso, ela agrada o coração de Deus. Eu gostaria que os irmãos percebessem nessa dinâmica de observação de texto, né? Essa palavrinha. Eu já até dei a pista, né? É uma palavra pequena. Quem consegue identificar, né, é a condição, né? Muito bem. Acharam? Quem achou, levanta o dedo para ganhar um prêmio. Quero saber quem. Alunos, tem prêmio, tá? Muito bem. Ok. É a fé. Mediante a fé. Né? Mediante a fé pelo sangue de Cristo Jesus, demonstrado na sua justiça. A fé, irmãos. Então, a graça e fé, elas caminham juntas. Elas caminham juntas. Deus, ele espera de nós a fé. O povo de Israel pecou não foi por falta de desobediência. Entenda isso. O povo de Israel pecou foi por causa de fé. Eles não confiavam em Deus. A confiança de Deus ficava só na memória de curto prazo deles, né? Vamos entender assim, dentro do organismo humano, né? Físico. Ficava só, parece que era uma memória curta, que eles esqueciam, né? Dos feitos de Deus, tanto na graça passada, lá no Egito, quanto a graça presente durante o deserto, e em função da graça futura, que era a terra prometida. Eles esqueciam disso. Então, a fé deles não era uma fé consolidada, é uma fé momentânea, era uma alegria, uma empolgação momentânea, e depois, logo diante de um outro desafio, diante de outra dificuldade, aí não tinha mais fé. Então, o problema do povo de Israel não era a desobediência, era a falta de fé. Né? E tem um texto bíblico, que eu não me recordo a referência, mas diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Irmãos, é tão sério, tão importante você ser embalado, você ser movido pela fé em Deus. Isso é tão importante, né? Isso é um outro pré-requisito fundamental para um cristão viver de forma firme nesse mundo perdido, cheio de guerra e tribulação, de vírus. É a fé em Deus.
em fé no seu Criador. E a partir dessa fé, né, Deus vai operar a sua graça. Né? A fé é o caminho que se abre para Deus operar a sua graça na humanidade, né? Na nossa vida, no meio da igreja. Bênção de Deus, né? Então, Deus se agrada. Ele fala, é impossível agradar a Ele se você não tiver fé. Então, veja o quanto é importante a fé para que Deus opere o seu milagre. Milagre é a graça de Deus. Aqui, né, em Romanos 11, temos alguns homens de Deus que experimentaram a graça do Senhor no presente em função do futuro. É impressionante como eles viviam a situação no presente, mas eles focavam no futuro. É assim que a igreja tem que viver. A igreja tem que viver o 2021, né, focando, não é no 2022, mas na volta de Cristo, no reino dos céus. Ainda mais mais longe ainda, né? Focando para a eternidade. Em Coríntios 15 fala que se a fé do homem se limita às coisas desse mundo, ele não passa de um miserável, né? Então a gente não pode ter uma fé que alcance só o céu, mas que alcance a eternidade. Então é assim que o cristão tem que viver. Então ter fé para adquirir um bem, adquirir alguma coisa nesse mundo, tudo bem, mas ele não pode se limitar a isso, a nossa fé. A gente precisa ter fé no nosso Redentor, em Cristo Jesus. Nosso Senhor, ele é atemporal. Ele está fora dessa dimensão espacial que nós temos aqui, fora desse tempo que vivemos. Então, ele está muito além. Então, é para lá que a gente tem que jogar nossa fé. É para lá que a gente tem que olhar. Então, vamos tomar cuidado para que esse ano nossa fé não seja uma fé medíocre, uma fé miserável, como diz o próprio Senhor, né? Possamos confiar no poder de Deus para além dessa dimensão terrena aqui, né? E esses homens são os nossos exemplos, né? Vamos ver aqui. Noé, né? Se tiver alguma criança aí, vai lembrar da historinha de Noé. Né? Noé, que fantástico foi a vida de Noé. Se aprende muito, né? Com Noé e com todos eles em si, mas eu queria que você pensasse, né, na vida desse homem aí, né, que viveu, né, a graça presente, né, Deus cuidava dele, Deus abençoava a família dele, Deus abençoava a vida dele, os filhos dele, né, a esposa dele, a descendência dele, Deus abençoava. A graça do Senhor. Deus derramava graça no tempo de Noé. A graça é especial e a graça comum, né? Aquelas pessoas que também não queriam nada com Deus. Havia graça, né? Porém, né, Noé, ele não vivia a graça comum e desfrutava da graça comum. Ele vivia, o cristão tem que ver a graça, tem que contemplar, tem que vislumbrar, tem que, que experienciar mesmo, e é muito mais a graça redentiva em Cristo Jesus, né, do que a graça comum. Se você se alimenta com a graça comum, eu não sei até que ponto a graça redentiva é importante para você e para mim, né? Deus, ele tem derramado a bênção dele naquele alcoólatra da rua, aquele ladrão que um dia roubou alguma casa, né, que vocês devem conhecer, enfim, aquele assassino, aqueles presidiários. Deus derrama graça na vida deles, eles estão lá. A habilidade deles serem espertos, né, é a bondade de Deus. A habilidade de estarem vivos é a bondade de Deus. Mas isso não basta. A gente precisa olhar para a graça redentiva em Cristo Jesus. E Noé fez isso. Noé, ele recebeu a ordem de Deus, né, para construir a arca, né? Ele não tendo nenhum título de arquiteto. Veja bem, gente, ele não foi estudar para poder aprender como fazer a arca, não foi para uma faculdade. Ele meteu a cara mesmo, mas ele meteu a cara não olhando para o umbigo dele, olhando para Deus, olhando para o alto. Aí ele seguiu, né? E ele estava fazendo uma arca, né, para salvar a sua família, né? Ele salvou a sua família. Então, para um outro tempo que ele não conhecia. Então, olha só, a fé de Noé. Noé levou ele à obediência. A fé leva à obediência. A obediência não leva a fé, mas a fé leva à obediência. E Noé, ele teve fé em Deus, ele confiava em Deus, e ele se submeteu em Deus. Por isso ele seguiu. Isso é muito importante, né? Você ter essa compreensão desse homem que viveu aquele momento lá, mas não só para resolver ali, mas para um outro tempo, né, determinado por Deus lá na frente. Foi assim que Noé seguiu. Um outro homem aqui, bem conhecido mesmo, é Abraão. Abraão foi convidado, sai da tua terra, larga a tua parentela e vai para um lugar que eu não vou te falar agora, né? Deus já sabia, mas vai, né?
Ele não tinha nenhum critério estabelecido, nenhuma orientação clara acerca de que ele deveria fazer e para onde ele ia, mas ele teve fé, né? Foi a fé de Abraão que levou a ele, e a fé, né, desenvolveu a obediência em Deus, e ele seguiu para uma terra que ele nem conhecia, e Deus fez maravilhas, né, na vida de Abraão e através da vida de Abraão em gerações, né? Então ele se submeteu a Deus e ele experimentou da graça em vários períodos, começando no início, no presente dele, para um tempo futuro, né? Para a graça futura, né? A sua descendência, né? Com o número das estrelas do céu, né? Foi a promessa de Deus para a vida dele. Então, veja bem, ele não tinha noção nenhuma, ele não tinha nenhuma possibilidade humana de garantir um terço dessas bênçãos que Deus, ao longo da sua vida, derramou sobre a vida dele e através da vida dele. Mas ele teve fé, ele obedeceu. Moisés, ele tinha tudo, né, para se resolver financeiramente, culturalmente, né? Ele tinha uma boa educação, tinha recursos, tinha tudo. Mas quando ele percebeu, né, que aquilo não era a vida que ele deveria seguir, ele abriu mão. Perdão, gente, não é Moisés, não. Esse daqui é José, tá bom? Porque eles estão com uma roupa bem parecida. Mas é José, né? José, desde o início, né? Desde o início, ele tinha a convicção de que tudo que estava acontecendo com ele era o propósito de Deus. Era o propósito de Deus para um resultado futuro, né? Uma graça futura, né? E ele tinha essa convicção. Ele não precisava compreender. Irmãos, a gente não precisa compreender o futuro, a gente precisa obedecer no presente, né? O que está acontecendo aqui, o que Deus está permitindo com as nossas vidas aqui, a gente precisa nos submeter, e às vezes nem precisamos compreender o que está no presente. Muitas coisas no nosso presente a gente não compreende, por que está acontecendo, qual o propósito, nem presente, né? Mas a gente precisa, né, aprender com esses irmãos, viver pela fé, né, obedecer ao Senhor, nos submeter à sua vontade. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu só sei dizer que eu devo obedecer ao Senhor. Pronto. Deus é o dono da verdade. Ele é a verdade, né? Ele tem o poder sobre céus e terra. Então, ter essa compreensão no nosso coração muito marcada do que Deus é para você. Lembra do primeiro texto? Para sustentar, para você compreender a graça, para você submeter a graça, para você fazer parte, né, da obra extraordinária que Deus, né, queira fazer através da sua vida, como fez na vida desses homens, na vida de Moisés, na vida de Abraão, né, de repente, né, ele quer fazer através da nossa vida também, quer mesmo. Ele deixou a igreja comissionada para continuar a obra que Jesus Cristo iniciou. É a continuação da obra para a graça futura de Deus. Então, ele já nos convidou, a gente já está dentro do processo, a gente já está dentro do, como diz um missionário, já estamos dentro do negócio, né? Ele já nos convidou, então a gente precisa só o quê? Ter fé e obedecer. São dois pré-requisitos para a gente poder ficar firme. E com esses homens não foi diferente. Mesmo com tanto sofrimento, ele ficou firme no Senhor, não entendendo, mas ficou firme no Senhor. Não precisa entender para ficar firme no Senhor. E ele fez isso, né? E ele fez mais. Ele disse que os ossos dele, ele não gostaria, quando ele morresse, que os ossos dele não fossem deixados no Egito, mas que o povo de Israel levasse, né, para o deserto. Então ele já sabia, olha só como é que ele previa, né? A fé dele, como ganhou uma proporção tão mais distante, anos depois, muitos anos depois, eles já compreendiam o que Deus iria fazer posteriormente, que ali o Egito era um local de passagem, né? Não era um local de permanência. Então, assim é a nossa vida aqui na Terra. Somos peregrinos, estamos de passagem, precisamos sempre focar na graça futura. E com José não foi diferente. Ele viveu toda aquela situação no momento de forma obediente, com fé e obediência a Deus, mas não se alimentou só com aquela situação. Ele focou para a graça futura que Deus ia fazer na vida do seu povo e através do seu povo. Aqui, segue aqui Moisés, também no Egito, né? Como eu falei, ele teve uma oportunidade muito grande para resolver essa situação econômica, né? Porque ele era filho, né, da filha de Faraó, né? Digamos, ele era um príncipe ali dentro e tinha uma autoridade política, né? Um poder econômico muito grande, acima de muitos, depois de só era menos do depois de Faraó e da filha de Faraó, mas ele
teve tantas oportunidades, né? Que tolo, né? Foi Moisés. Pelo contrário, irmãos, ele não foi tolo. Ele foi muito sábio, né? Ele foi movido também pela fé. Ele abriu mão, né, dos prazeres da riqueza do Egito em função, né, do sofrimento em Cristo Jesus, né? Ele abriu mão, né? Ele saiu de lá, né? Disse: não, eu vou sofrer com meu povo, porque é um sofrimento justo, é um sofrimento que Deus se agrada, que Deus está no controle, que Deus vai nos sustentar. Ele tinha a convicção de Deus no sofrimento, né? E quando ele poderia ter convicção de Deus lá no Egito, no conforto. Mas olha só como é que foi a visão de Moisés, né? Ele não entendeu que ali era um cuidado de Deus estar ali, né? Embora tenha sido porque ele estudou, porque depois dali ele adquiriu uma oratória para poder negociar com o próprio Faraó. Isso foi um propósito de Deus. Nenhum momento da vida de José, na vida de Noé, na vida de Moisés foi à toa, né? Deus não deixa pontas soltas. Ele não deixa pontas soltas. Então ele seguiu, né, preparando, né, cumprimento do seu propósito, graça futura, né? Dando graça no presente, sustentando, protegendo, né? Dando sabedoria, autoridade, né? O poder de Deus estava na vida desses homens, mas era tudo uma graça futura, né? E com Moisés não foi diferente. Aqui tem o nosso tão conhecido Davi, né? Olha como lá no Novo Testamento, eu queria que vocês percebessem a graça de Deus acontecendo em diferentes situações. Aqui foi em outro momento, né? Davi, ele viveu a graça do presente, né? Ele tinha a convicção de que ele tinha que fazer como certo, e o homem, irmãos, ele não é capaz de fazer nenhuma coisa boa. Ele não tem nenhuma capacidade de fazer nada que preste, nada que é justo, nada que é correto. Quando o homem faz alguma coisa que é correta, que é justa, é a graça de Deus na vida dele. A inteligência, né, a profissão, o sustento na profissão, os passos que ele dá, né, é tudo a graça de Deus. E com Davi não foi diferente. Ele não estava ali, mesmo porque, aparentemente, né, ele não tinha nenhuma condição de vencer essa batalha. Ele não era nem para ter tentado, né, na verdade, humanamente. Mas ele tentou com uma veracidade, com uma convicção, com uma intrepidez tamanha que eu não posso deixar de entender que foi o poder de Deus na vida dele, a graça de Deus ali operando. E ele foi, em nome de Deus. Ele não foi em nome de Davi, em nome do exército. Mesmo como eu falei, na aparência ele certamente já tinha perdido há muito tempo, né? Mas não foi assim. Então ele viveu a graça do momento, mas em função da graça futura, que é exatamente a bênção no seu povo, né? Aqui está. Oi, Rafael. Muito bem. E aqui eu queria que vocês observassem esses versículos em Salmo 37, do 3 ao 7, que diz o que há de comum entre os três períodos da graça de Deus, de acordo com Salmo 37, 3 até o 7, né? O versículo 3 fala: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará com segurança. Versículo 4, deleite-se no Senhor e ele entenderá aos desejos do seu coração. Versículo 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. 6, e ele deixará claro como a alvorada que deixa eu ver aqui, deixa eu só pegar aqui, gente. Você é justo e como o sol do meio-dia. Versículo 7, descanse no Senhor e aguarde por ele, com paciência. Queridos, o texto, queria que vocês observassem o que é comum aí nesses três períodos, né? Quem é professor aí pode me ajudar? Identificando os verbos, né? Os verbos é uma ação, então logo, né, a gente pode ver pelas ações, né, de cada versículo o que é comum, né? No versículo 3 fala em confiar, verbo confiar. No versículo 4, deleitar. No versículo 5, entregar. No versículo 6, deixar, né? E o versículo 7, descansar, né? Resumindo, o que tem de comum aí é a fé em Deus. Então, a graça é mediante a fé no seu povo, através do seu povo, a fé do seu povo move a mão de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Deus vai agir, né? Ele vai guardar, ele vai sustentar, ele vai usar. Isso é a graça de Deus, né? A igreja de Cristo está nessa terra para ter sal, para ser luz, em função do quê? Né? De Cristo Jesus, né? Levar a palavra, né? Fazer com que
orar para que o Espírito Santo convença o homem da sua desgraça, né, em função da vida redentiva, de uma vida com Deus, de uma vida graciada por Deus. Esse é o nosso papel, e a igreja não pode fazer isso se não tiver fé, se não descansar, se não confiar. Né? E se você não evangeliza, reveja por que você não evangeliza. Se você não encontra prazer em pregar a palavra, por que você não encontra prazer em pregar a palavra? Se você não está fazendo parte, né, do momento da graça, do momento em função da graça futura, que é pessoas serem salvas e se preparando para a volta de Cristo, busque no Senhor essa fé, né, que você precisa para poder pregar, ser útil nessa terra. E aqui, né, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Um pré-requisito fundamental para o cristão. Cristão não pode ser cristão de verdade, genuinamente cristão, né, autêntico, né, se ele não tiver fé. Ele precisa de fé. Né? Nós precisamos de fé. A igreja de Cristo precisa de fé para caminhar. Graça no passado, fé. Graça no presente, precisa de fé. Graça no futuro, fé também. Então, o texto vem aqui. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Né? Fé também é um presente de Deus. Também é uma graça de Deus em nós. Como eu falei, o homem não tem nenhuma capacidade de gerenciar a sua vida de uma maneira harmônica e ser bem-sucedido, enfim, né? Sem o agir de Deus na vida dele. E agir de Deus, se o homem ímpio, ele não sabe o quanto Deus abençoa a vida dele através da graça comum. Então, o homem não foi criado para viver sozinho, separado do seu Criador. Embora na sua rebeldia, Deus ainda assiste o pecador, assiste o homem, né? Tem misericórdia da vida do homem, né? E muito mais com a igreja dele aqui nesse mundo, com o povo dele aqui nesse mundo, né? Porque vive pela fé, e isso agrada o coração de Deus. E precisamos continuar agradando o coração de Deus, não zelando pelo templo, que isso é importante também, mas zelando uns pelos outros, através da fé em Cristo Jesus. E a fé, como eu falei, também é a graça de Deus em nós. Logo, a gente não tem nada. Salmo 78. Vamos identificar aqui. Não os esconderemos de nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Graça futura. É olhar para o futuro. Não esconderemos, contaremos, né? Futuro, não é isso? As maravilhas de quem? Minha. As minhas realizações profissionais? Não. O que meu Deus, fez, está fazendo na minha vida, através da minha vida, né? Eu contarei para as próximas gerações. Isso é a graça futura de Deus, né? O fato de você já ter isso no seu coração, você já está vivendo a graça de Deus. E lá na frente a gente não sabe como é que Deus vai agir, só sabemos, a graça de Deus vai acontecer, né? Vai ser derramada. Isso a gente não pode deixar de crer. É fé, irmãos, lembra? É fé. No versículo 5, né? Ele decretou estatutos para Jacó e Israel, estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse aos seus filhos. Graça passada, né? Graça passada com Jacó, na vida de Jacó, da sua família, né? A distribuição da herança, né? Também é um exemplo de graça de Deus, né? Em função da graça futura. E então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos, graça futura. Isso é de geração em geração. Precisamos caminhar, precisamos ensinar, em qualquer condição, deitado, sentado, em qualquer condição, a gente precisa fazer parte da obra da graça futura de Deus. E a gente só faz parte dessa graça futura vivendo graça no presente. Então, é agora, irmãos, é este ano, é hoje. Você precisa repensar sua conduta cristã e o que você está fazendo para contribuir, né, com o chamado do Senhor na sua vida, em função da graça futura. Determinações para o cristão viver a presente graça de Deus em função da graça futura. Já vimos que o cristão, para ele viver a graça de Deus, um dos requisitos é a fé. Ele precisa ter fé, né? Mas existem outros requisitos aqui, que é os 10 mandamentos resumidos em 2. Ame o Senhor, versículo 37, eu não coloquei aqui. Só um minuto. Versículo 37 do livro de Mateus, capítulo 22, tá, irmãos? Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Olha, irmãos, é totalmente. Né? Versículo 38. Este é o maior mandamento e o mais importante. Versículo 39.
E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama você mesmo. Né? Então, vamos parar aqui. Então, queridos, onde é a determinação de Deus. Vivemos a graça de Deus em função da graça futura, já no presente, e amando a Deus e amando o nosso próximo. Iniciando o ano, reflita sobre isso. Como é que foi seus relacionamentos, como é que você representou Cristo através da sua performance diante das pessoas, diante do seu contato, né? Como é que você representou Cristo? Se você representou, isso é uma pergunta pessoal e só você pode fazer para você, e a resposta, com certeza, você vai ter, né? Então, pensa muito, como é que foi o teu relacionamento, né? Como é que você viveu a presente graça de Deus em função da graça futura. Como eu falei, a gente não pode parar aqui e depois viver a graça futura lá na frente. A graça futura é uma continuidade, uma consequência da graça do presente. A graça do presente é uma continuidade da graça do passado. Então, ela tem uma estreita relação, né? Desde lá do povo, desde o nascimento, né? Desde a origem da criação, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de vontade e graça. Então, Jesus Cristo participou da criação, Jesus Cristo estava lá, o Filho de Deus, e hoje, aqui no tempo da graça, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de bondade, né? E nos alcançou e pretende alcançar outros. Então, olha, veja bem como a graça de Deus, ela está em todos os momentos, né? E ela não está solta, ela não está isolada, não está sem sentido, ela tem um propósito, né? E o propósito da graça do futuro está diretamente ligado com o propósito do passado, da graça do passado, da graça que estamos vivendo hoje. Nós fazemos parte da história do presente, né? Da graça do presente como resultado e obtendo consequências também da graça do passado. Lembrando que graça não é algo ruim, algo muito bom, porque vem de Deus, né? 1 Pedro 1:15, 16. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Lembra do primeiro requisito? Fé. Né? Para você viver a graça de Deus, contribuir com a graça de Deus, viver a graça presente de Deus em função da graça futura de Deus, você precisa ter fé. O cristão sem fé é impossível agradar a Deus, e os requisitos básicos para ser cristão é ter fé, né? Depois segue com obediência. Um outro requisito é amar ao próximo, amar a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Legal, né? Isso é o próximo requisito aqui, fala sobre santidade. Sede santos porque eu sou santo, né? Quem me convocou é santo, né? E é Deus, né? Em todas as suas atitudes, logo em todas as minhas atitudes também eu preciso ser santo, né? Eu não vou adquirir a santidade do nível da santidade de Deus, mas Ele quer que nos esforcemos para alcançar a estatura de um varão perfeito. Santidade. Efésios 1, do 1 ao 7, diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha, antes da criação do mundo, lembra que eu falei? Então, a história está diretamente ligada. No tempo passado, no tempo presente e no tempo futuro. E amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, Cristo Jesus. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Então, Deus nos escolheu, Deus nos presenteou com a graça maior que é Cristo Jesus, né? Aí, hoje nós, né, vivemos a redenção em Cristo Jesus, né? Fomos reconciliados com o Senhor, louvado seja Deus. Essa é a graça maior, essa graça precisa sustentar na nossa vida toda, nos motivar, nos alegrar, nos encher de gozo mesmo, porque Cristo Jesus me alcançou através do seu sofrimento. Essa é a graça maior. E agora, fui chamado para ser soldado de Cristo e continuar a caminhada, né? O propósito da redenção dos outros, né? E a graça futura é a volta de Cristo. Caminhamos para lá. Cremos assim, né? O Senhor nos dá essa certeza, a palavra de Deus nos dá essa certeza, né? O Espírito Santo, né, nos dá essa certeza de que o Senhor voltará e Ele vem nos buscar a sua igreja. Antes disso, irmãos, tem trabalho, para contribuirmos com a graça presente e a graça futura. Irmãos queridos, estamos chegando ao final, né? E como toda escola, existe uma avaliação, né? E agora você pode ficar aí, né, tremendo, muito medo, mas que nada. Vocês vão tirar de letra
à prova. Eu gostaria que vocês avaliassem as seguintes questões. Primeiro, você saberia identificar a graça do passado, do presente, em função da graça futura do povo de Israel? Você saberia identificar? Lembrando desde a história de José, né? Vamos seguir aqui. Pensa um pouquinho aí. Segunda, qual a relação entre graça e fé? Dá para viver graça sem a fé sem a graça? Ou as duas estão intimamente ligadas? Deus foi gracioso com você no passado e tem sido no presente. Correto? Você consegue identificar a graça de Deus na sua vida lá no passado, através de outras pessoas? Eu lembro de quando eu nem era cristão. E Deus já foi gracioso. Eu consigo identificar a graça de Deus através de outras pessoas na minha vida. Hoje eu sou salvo em Cristo Jesus, graças à graça que Ele concedeu através de outras pessoas para me evangelizar. Louvado seja o Senhor por isso. Então, eu consigo identificar claramente a graciosa ação de Deus na minha vida. 4. Como você tem contribuído com a graça futura de Deus? Como você tem contribuído, né? Lembrando que hoje é o tempo da igreja, né? Viver a graça. Tempo da graça, a igreja está nesse tempo, né? E tem uma missão, tem uma tarefa muito grande. E agora precisa trabalhar. Mas como esse trabalho tem que acontecer? De forma que Deus se agrade, de forma que a gente participe de forma organizada, bem ordeira, de acordo com os preceitos da palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, né, em função da graça futura do nosso Deus. Como é que você tem contribuído com isso, né? Só queria fechar aqui com vocês, enquanto vocês pensam nas perguntas, um trechozinho aqui da obra de John Piper, Graça Futura, que ele diz assim: os mandamentos de Deus não são negligenciáveis, porque agora estamos debaixo da graça. Eles são praticáveis porque estamos debaixo da graça. A dádiva da nova aliança do Espírito é o poder de obedecer à vontade revelada de Deus, mas a via pela qual o Espírito vem e age é a fé na graça futura. E em 2 Tessalonicenses 1:11, a palavra de Deus nos diz assim: oramos para que o nosso Deus cumpra toda obra que procede da fé. Então, queridos, vamos orar, pedir que o Senhor nos conceda a sua graça bendita. A primeira graça é a graça da fé. Ele nos conceda a fé para perseverarmos, né? Na doutrina da palavra, né? Na disseminação para o reino dos céus, né? No aumento desse time aí de salvos para o Senhor. Então, vamos orar, irmãos. A gente tem uma grande responsabilidade. Nós não estamos sozinhos. O Senhor é conosco. O Espírito do Senhor está sobre a nossa vida, o poder de Deus. A gente não é fraquinho, não. A gente é muito forte. Mas não se sinta fraco. Se sinta forte no Senhor, no poder do Senhor na sua vida, né? Seja através de uma conversa, seja através de um testemunho, mas contribua, trabalhe para o reino. Trabalhe para o reino, trabalhe para a graça futura, trabalhe. Lembrando que a graça presente está aqui conosco, está aqui com vocês aqui, na sua casa, essa tecnologia, tudo isso é a graça de Deus, presente, a graça do presente, os bens não merecidos pelo Senhor, e já temos a graça redentora que é Cristo em nossas vidas. Nós estamos aguardando a graça futura para nós, que é a volta de Cristo. Nós vamos morar com o Senhor na eternidade, mas nesse inteirinho aí, nesse intervalo, tem muito trabalho, e a Igreja de Cristo tem essa responsabilidade de trabalhar, de servir, né? Então, inicie esse ano animado, encorajados para trabalhar embaixo da graça de Deus, contribuir com a graça de Deus. Lembra dos requisitos, né? Fé, amor a Deus sobre todas as coisas, ao seu próximo, e uma vida de santidade. São requisitos para você desfrutar da graça do presente e da graça futura em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar agora. Vamos orar de verdade.
Senhor Deus, bendito Pai, santo é o teu nome, bendito seja o Senhor para sempre. Ó Deus, quando paramos para pensar, Deus, como nós éramos, Senhor, antes de te conhecer, ó Deus, que vida terrível, que vida triste, que vida, Pai querido, Deus, escura, Senhor, confusa que tínhamos, Senhor. Não havia esperança, Pai, não havia esperança. Antes de nós, o povo de Israel já vivia essa vida triste, tenebrosa, Senhor, sem nenhuma esperança, Pai. Mas, Senhor Jesus, enviou teu Filho amado, Pai, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de bondade, Deus. Pai, sofreu, né? Morreu numa cruz de forma tão humilhante, Pai. Deus, com um propósito, Senhor. Deus, de nos alcançar, de nos salvar, Deus. Pai, nós não escolhemos servir o Senhor que nos escolhe. Isso é a tua graça, Deus. Isso é a tua graça. Somos salvos, Deus, mediante a fé. Isso não vem de nós, Senhor. É dom exclusivamente do Senhor, Pai. E tudo isso, de forma extraordinária, o Senhor já fez em nossas vidas, Pai. Fazemos parte hoje, Pai querido, do corpo de Cristo, cuja cabeça é o Senhor, Pai. Deus, fazemos parte, que privilégio, que graça, Senhor, abundante, fantástica, Deus querido, que o Senhor tem nos dado, Pai. Deus, mas precisamos, Pai querido, expressar, Deus, a nossa gratidão, a nossa obediência ao Senhor, sobretudo a nossa fé, Deus, porque sem obras a fé é morta. E a igreja precisa trabalhar em função da graça futura, Senhor. Deus nos move esse ano, Senhor amado, Deus, em dedicar a nossa vida, Senhor, um pouco mais, Senhor, ou totalmente ao Senhor. Seja no custo da nossa casa, do nosso trabalho na igreja, Senhor, no convívio, na vida diária da igreja, que o Senhor, Deus querido, nos contagie, que o Senhor nos mova, Pai. Deus, desperta essa graça em nós, que essa vontade, Senhor amado, de servir o Senhor com empenho, com entusiasmo, Senhor, com zelo esse ano, Pai. Oh Deus, pedimos assim, Senhor. Somos muito gratos ao Senhor porque somos salvos em Cristo Jesus. A graça redentora nos alcançou. Agora precisamos da graça capacitadora, Deus querido, para continuar nossa caminhada. Precisamos da graça da fé, Deus, para continuarmos firmes, Senhor, em obediência ao Senhor, Pai. O povo de Israel não teve fé, por isso não obedeceu. Não deixa com que a nossa fé se apague, Deus querido, mas aviva, Senhor, para que continuemos a caminhada rumo à graça futura, que é a volta de Cristo. Antes disso, outras graças, Senhor Jesus, acontecerão de acordo com a sua vontade, salvação de pessoas, Senhor, conversão, Pai, e tudo que o Senhor quiser fazer de bom com a humanidade, o Senhor é Deus, e se quiser fazer, vai fazer, Pai. Deus, mas a igreja não pode caminhar olhando para o chão, mas olhando para cima, Deus querido. Pai querido, para a eternidade, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, nos contagia. Assim te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Amém. Obrigado, Geraldo, pelo estudo de hoje. Acho que o Tiago tem alguns avisos aí para dar, Tiago, a respeito do culto de hoje, fazer o encerramento. Irmãos, só para reforçar, temos o culto hoje à noite, 18 horas. Será pelo Zoom novamente. Durante a semana, a diretoria vai estar reunindo e a gente vai estar avaliando todo o cenário, né, nessa questão de orientação através da questão da pandemia. E claro que a gente vai ponderar qualquer tipo de risco para a volta presencial ou não. Até sexta-feira a gente vai estar informando no grupo da igreja, estejam acompanhando. Nós, só para justificar e para deixar todos cientes, o pastor não está presente porque ele entrou em período de férias, um período em que ele precisa, com a família dele, para estar resolvendo algumas coisas também. Acredito que seja isso o nosso informativo. Nós esperamos todos no culto à noite.
tenham um bom almoço, uma boa tarde de descanso, e que Deus possa estar guiando nossas vidas, hoje e sempre. Aldair, você pode finalizar com uma oração, por favor? Sim. Vamos lá, irmão, orar. Deixa eu só encerrar aqui. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Primeiro domingo do mês, do ano, Senhor, primeira EBD do ano. É um privilégio, Senhor, poder estar aqui e aprender cada dia mais da tua palavra, Senhor. Mesmo num momento difícil, como o irmão Geraldo falou, Senhor, Senhor derrama a tua graça através da tecnologia, da internet, Senhor, desse programa, onde podemos nos reunir no nosso lar, Senhor, para continuar aprendendo a tua palavra, Senhor. Senhor, que possamos ter um bom domingo, um almoço abençoado, Senhor, na casa de cada irmão, que o Senhor também possa estar providenciando, Pai, naqueles lares que têm dificuldade, Senhor, nas pessoas que estão na rua, Senhor, providencia o sustento desses irmãos, dessas pessoas, Pai. Te agradecemos, Pai amado, pelas maravilhas que Tu tens feito e sabemos que, pela fé, Senhor, Tu tem coisas muito melhores para a vida de cada um de nós, Senhor. Mesmo com dificuldades, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor é maravilhoso. Te agradecemos, continua conosco, dá-nos um bom almoço, abençoa cada família, Senhor, aqueles irmãos também que não puderam estar aqui presentes, que o Senhor possa estar com eles, Senhor, ajudando, alimentando a fé de cada um, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. É isso, irmãos. Vou abrir aqui o